Oi crianças, tudo bem? Oi papais, mamães, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar a sequência 28, atividade 28.1. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, clica no gostei, deixa o seu joinha, já pega o seu caderno do EMAI também, vem fazer a atividade junto comigo. Clica no botãozinho vermelho embaixo do vídeo para você se inscrever e ativa o sininho para receber todas as notificações. Lembre-se que é muito importante também que você mande o vídeo para o coleguinha no WhatsApp e chama ele para fazer atividade com vocês. Assim vocês trocam as informações e todo mundo vai aprender, tá bom? Então chama eles aqui para o vídeo também. Vamos começar. Atividade 28.1. Na Escola Monteiro Lobato, as turmas estão estudando sobre alimentação, tema de grande interesse para todos, pois uma boa alimentação contribui para a nossa saúde. A merendeira fez uma tabela para informar à direção da escola a quantidade de alimentos consumidos durante 5 dias, pelas 10 turmas dos anos iniciais. Observe. Então temos aqui, crianças, uma tabela de alimentos que a merendeira fez. O nome da tabela, aqui em cima, ó, temos o título dela, é Quantidade de Alimentos Consumidos. Aqui nós temos uma coluna descritiva e aqui uma das quantidades. Então aqui na primeira coluna temos o título alimento, na segunda coluna temos o título quantidade em unidades. Então nós sabemos, olhando aqui, ó, escrito unidades, que aqui a quantidade que foi enumerada é a unidade. Por exemplo, 10 pães. Então eu sei que é uma quantidade de 10 inteiros, né? Pães inteiros. Se fosse em quilo, seria diferente, porque às vezes 1 quilo de pão pode ter 5, 6, 7 pães, dependendo do tamanho do pão, tá? Então sabemos que aqui nessa tabela, o número aqui representa unidade. Então vamos ver aqui os nossos alimentos da tabela. Temos aqui então as frutas, os pães, os doces, os salgados, suco em caixinha e os achocolatados em caixinha. E temos aqui a quantidade de cada um. Então sabemos ó, que nesses 5 dias que a merendeira forneceu alimento para as 10 turmas, ela deu lá para as crianças 1.230 frutas. Essas frutas podem ser variadas, né? Cada dia tem uma fruta diferente na escola. Um dia é uma maçã, outro dia uma pera, outro dia é uma banana, por exemplo. Entendeu? Então assim, não é 1.230 unidades da mesma fruta, pode ser variado, tá? Aqui não fala que fruta que é, mas a gente sabe que não é da mesma. Pães, 1.480 pães. Doces, 820. Salgados, 1.480 salgados. Sucos em caixinha, 1.610. E por último aqui, na última linha, temos achocolatados em caixinha. Então aqui temos a quantidade de cada um. Vamos para a próxima parte da atividade. Então temos aqui na letrinha A. Com esses dados, a diretora construiu um gráfico de colunas. Observe. Então temos aqui, crianças, um gráfico que contém os mesmos dados lá da tabela, só que aqui de uma forma apresentada diferente. E a gente vai entender para que a gente usa o gráfico. Então, no gráfico, temos aqui, ao lado esquerdo, na coluna Y, temos os números, né, em unidades, de 0 até 2.000, pulando de 500 e 500. Então, ó, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Então, ele aumenta de 500 em 500. E aqui, ó, cada coluna é representada por um item lá da tabela. Então, temos a coluna das frutas, dos pães, dos doces, dos salgados, dos sucos e dos achocolatados. E aqui ó, não temos o número em quantidade igual tínhamos na tabela, mas nós temos aqui ó, na coluna Y as quantidades em unidades e tem a barra que vem até aqui em cada linha aqui. Ó. Por exemplo, na dos pães, ó, que ela está certinho na linha do 1.500, significa que os pães ou ele é exatamente 1.500 unidades, ou é um número bem próximo que não dá para a gente presenciar aqui olhando a diferença. Então vamos só conferir, só para vocês entenderem um pouquinho. Então eu estou aqui nos pães, né? Ó, e os pães, ó, ele está bem pertinho da linha do 1.500. Vamos olhar lá na tabela quantos pães foi marcado pela merendeira? Então vamos olhar aqui de volta. Então ó, os pães foram
1.480 unidades. Então, ó, tá vendo que ele é bem pertinho do 1.500? Por isso que parece dar a sensação de que foi aqui 1.500 a quantidade de pães. Mas, olhando pela tabela, a gente pôde ter a certeza que foi um número próximo. Então, essa informação aqui, ó, ela não está exata com a precisão por conta de que, por mais que está pertinho aqui na linha, não é 1.500. Mas vamos para a letrinha B, a gente vai falar sobre isso. Eu só queria dar uma breve introdução para vocês entenderem como funciona um pouco o gráfico. Na letrinha B está falando assim, ó, compare a tabela e o gráfico. Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Que tal fazer uma pesquisa como essa em sua escola e construir tabelas e gráficos para representá-la? Então, ó, aqui no exercício, no caderno de maio de vocês, está falando até a possibilidade de vocês também fazerem uma tabela assim e um gráfico assim, perguntando na sua escola para vocês construírem então os gráficos. Ou vocês podem fazer até na própria casa, tá bom? Então dá para vocês fazerem com o papai, com a mamãe, tá construindo esse gráfico. Mas vamos entender então a comparação da tabela com o gráfico. Eu vou colocar um do lado do outro aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então temos aqui, ó, o gráfico, né, que a gente já estava olhando ele, e temos a tabela. Primeiramente, o que muda nessa comparação? Muda toda a estrutura, né? A tabela, ela é construída de uma forma diferente. O gráfico a gente já vê que ele é uma forma mais desenhada. A gente tem umas colunas aqui que não existe na tabela, né? Então ele tem um formato diferente. Os dados aqui, ó, das colunas do gráfico, elas estão dispostas aqui embaixo, enquanto a numeração ela está disposta aqui ao lado. Então aqui são algumas diferenças visuais. Mas qual é a real diferença também de uma tabela para um gráfico? A real diferença dela é que, por exemplo, a tabela a gente consegue representar em mais detalhes a informação. A gente consegue ver com toda a precisão a informação. Enquanto o gráfico ele tem um pouco menos de detalhes. Por exemplo, ó, no gráfico está faltando ó, esse nome aqui, ó, alimento, aqui embaixo, para a gente saber que todas essas informações aqui é da coluna alimento. A quantidade em unidades que está escrita aqui era para estar aqui ao lado, para que quando a gente olhasse, sabesse que aqui esses números aqui são referentes ao quê? A quantidade em unidades de alimentos. E ele também está faltando, né? Está faltando aqui em cima no gráfico ó, o título, ó, quantidade de alimentos consumidos. Por quê? Porque o gráfico, crianças, ele serve para você visualizar de uma forma rápida as informações que tem na tabela, as principais informações. Então a gente sabe que as principais informações são as frutas, os valores que tem aqui, ó, que ele vai de 0 até perto de 2.000, certo? E o quanto cada um ocupou. E o legal do gráfico, que é muito mais fácil da gente comparar, comparado com a tabela, ficou até redundante, mas é isso mesmo, da gente fazer uma comparação entre cada item, é que aqui a gente consegue olhar o gráfico olhando pela coluna. Então a gente sabe que, por exemplo, o pão foi maior que a fruta, porque ó, você vê que a coluna da fruta ela é menor que a do pão. Se você vai fazer esse tipo de comparativo aqui, você tem que olhar aqui nos números, que visualmente é mais demorado do que olhar no gráfico. Se você olhar aqui, você vai saber, né, que o pão foi maior. Mas no gráfico é mais fácil de ver isso. Porque, né, a gente sabe que o doce ó, ele foi bem abaixo dos pães. E também foi bem abaixo dos salgados e dos sucos. Então, qual que é a diferença entre uma tabela e gráfico? É que a tabela, a gente consegue colocar com mais precisão as informações. Já o gráfico, ele permite que a gente veja de uma forma mais rápida as informações exibidas nele. Então, a gente consegue fazer comparações de uma forma mais rápida. Então, respondendo a letrinha B, qual que é as vantagens e desvantagens? No gráfico, a gente consegue ver mais rapidamente as informações e consegue compará-las. Então, essa é a vantagem. Qual que seria uma desvantagem? Por exemplo, aqui ó, a gente tem a sensação que os pães são exatamente 1.500. Mas ó, ele está bem próximo de 1.500 e no gráfico a gente não conseguiu verificar isso com precisão. Então a desvantagem dele é que pode ter alguma falhazinha quando o número é muito próximo do que está na linha. Tá? Já a tabela, qual que é a vantagem? A gente consegue apresentar em detalhes todas as informações
e também a gente consegue exatidão em todos os dados, que às vezes no gráfico fica um pouquinho mais difícil de você ver. Então já vimos aí, né? Vamos colocar a resposta aqui? Então, a tabela permite que as informações sejam exibidas com todos os detalhes, enquanto os gráficos permitem visualizar e comparar rapidamente as principais informações da tabela. Legal? Então anota isso já no caderninho do EMAI para vocês colocarem como resposta. E vamos então para um desafio da aula de hoje, que não tem no caderninho do EMAI, mas eu quero desafiar vocês a fazerem aqui comigo. Então, desafio da aula de hoje. Temos 4 perguntinhas aqui e eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários do vídeo. Então você vai pegar essas 4 perguntinhas e vai responder aqui para mim nos comentários, hein? Não se esqueça de fazer isso, é muito importante. Eu vou olhar comentário a comentário. Então o que vocês escreverem aqui eu vou olhar e vou responder, ok? Então, perguntinha número 1. Qual foi a quantidade de pães e sucos consumidos? Então vocês vão olhar na tabela aqui ou no gráfico que vocês acharem melhor e vai ver o pão, o suco e vai ver qual que é a quantidade que foi consumida dos dois. Aqui no exercício 2, qual é o tipo de alimento que teve a consumação de 1.480 quilos? Então vocês vão olhar na tabela aqui e vai me falar aqui nos comentários qual que é que foi consumido 1.480 quilos. Né? Quilos não, crianças, unidades, desculpe. Na número 3, que alimento foi mais consumido e qual alimento foi o menos consumido? Então vocês vão olhar aqui também no gráfico ou na tabela, qualquer um dos dois, e vai falar qual que foi mais, qual que foi menos. E o número 4, qual foi a diferença de consumo entre eles? Isso aqui se refere ao número 3 aqui, vocês vão falar qual que foi o mais, qual que foi o menos, e depois vão me falar a diferença de consumo entre eles. Lembrando que a gente já trabalhou continha de subtração. Quando vem no exercício falando diferença, você vai subtrair um pelo outro para encontrar a diferença entre eles. Tá? Então responde aqui nos comentários, logo abaixo do vídeo, essas questões que eu vou olhar uma por uma e vou responder vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Lembrando, deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal, clica no joinha, ativa o sininho para receber todas as notificações. Ao lado aqui, estou deixando para vocês as atividades anteriores e a próxima, tá bom? Até a próxima, crianças!